E aí, guys, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no nosso canal. A seguinte história que vocês irão ouvir vem da tradução do e-mail que nós recebemos de um dos nossos ouvintes. E a tradução desse e-mail é a seguinte: Olá, irmão, como você está? Você pode postar minha própria história de forma anônima. Eu estive envolvido em um casamento poligâmico e foi assim que me tornei um ritualista. Eu não sabia que minha empregada era neta de uma grande bruxa de Zaca. Eu não sabia que ela era a própria diabo. Conheci minha segunda esposa após a viagem específica que fiz para Machingo. Fui enviado lá pelo meu chefe, então dirigi de Mar para Machingo. Quando conheci minha segunda esposa, ela estava desesperada na época, estava confusa e não sabia para onde ir. Eu viajei para Machingo em uma viagem de negócios e havia alguns livros que precisávamos auditar para uma outra empresa. Sempre que eu ia a essa empresa para auditar suas finanças, meu chefe costumava me reservar um quarto em outra pousada. Houve um dia em que me senti cansado. Eu só queria ir buscar algo para comer, não a comida que me davam naquela pousada. Eu queria algo da cidade. Então fui à cidade e foi aí que conheci minha futura esposa. Ela estava chorando e eu me aproximei dela porque ela era uma mulher muito bonita. Pensei, essa menina está sozinha e chorando. Alguém pode se aproveitar dela. Deixa eu ir falar com ela. Começamos a conversar e ela me contou que tinha sido maltratada tanto pela madrasta que não aguentava mais e decidiu ir embora. Mas depois de deixar, ela não sabia para onde ir por causa da sua idade. Pensei comigo mesmo, vou me casar com ela. Ela é tão bonita e jovem. Enquanto eu falava com ela e lhe propunha amar, eu não sabia para onde a levar, pois em Harare eu estava morando com a minha esposa e não tinha dinheiro para encontrar um lugar para ela. O que importava naquele momento era que eu tinha que convencê-la a ir comigo para uma pousada onde eu estava hospedado. E a partir daí faria outros planos. Concordamos, fomos para a pousada e dormimos juntos. Quando estava em Harare, contei a ela que tinha uma esposa e ela chorou dizendo: Agora estou me arrependendo. Eu não deveria ter dormido com você, mas agora olha o erro que cometi. Enquanto ainda estávamos em Harare, uma ideia me veio à mente. Eu disse a ela que queria me casar com ela, mas o desafio que eu enfrentava era financeiro. Eu não podia pagar a acomodação. Sugeri que ela fingisse ser minha empregada e trabalhasse para minha esposa enquanto permanecíamos juntos. Ela concordou com o plano porque eu estava reservando um quarto para ela em outra pousada. De manhã eu passava pela pousada, dava a ela um pouco de dinheiro para a comida e à noite a visitava por um curto período. Ela disse que estava tudo bem, desde que minha esposa a respeitasse, desde que a minha esposa a respeitasse e não a maltratasse. Ela ficou naquela pousada por cerca de 2 semanas, mas continuou reclamando que achava que estava grávida. Percebi que se essa mulher estivesse grávida, eu tinha que agir rápido. Falei com a minha irmã mais velha, que me amava muito, e contei a ela a situação. Expliquei que havia engravidado uma garota e não poderia pagar um espaço para ela viver. A única maneira era ela morar com a minha esposa, mas eu não queria que minha esposa soubesse. Minha irmã concordou em me ajudar. Minha esposa cresceu em um ambiente onde testemunhou sua mãe maltratando as mulheres que trabalhavam para elas. Ela achava que maltratar uma empregada era normal. Começamos a falar sobre contratar outra empregada. A minha irmã fingiu conhecer essa garota que estava desesperada, mas que seria minha esposa. Minha irmã falou com a minha esposa
que estava hesitante, mas concordou em trazer a garota para nossa casa. Continuamos a nos encontrar enquanto minha esposa permanecia alheia. Minha esposa queria uma referência no lugar onde essa garota havia trabalhado. Então, comprei um chip de telefone e dei para minha irmã passar para uma das suas amigas. Depois que minha esposa falou com a amiga da minha irmã, ela ficou animada, achando que essa empregada trabalharia para nós por muito tempo. Minha jovem esposa e eu continuamos a dormir juntos até o dia em que minha esposa descobriu que estava grávida. Ela me ameaçou. O problema era que minha esposa vinha de uma família rica e eu consegui um emprego através das conexões do pai dela. Quando brigávamos, minha esposa costumava me denunciar ao pai dela, o que às vezes resultava em minha demissão. Eu estava desesperado, então perguntei à minha jovem esposa se ela conhecia alguém que pudesse nos ajudar espiritualmente. Enquanto tentava convencer minha primeira esposa a não contar aos pais, tive um sonho estranho. Nesse sonho, minha jovem esposa apareceu para mim, mas eu não sabia que ela era uma bruxa. Ela veio até a mim, segurando uma faca, e me disse para usá-la contra minha esposa. Vi minha esposa no sonho e ela estava chorando, perguntando por que eu havia escolhido confiar mais na minha segunda esposa do que nela. Depois que a minha primeira esposa adoeceu, ela revelou que era uma bruxa e era a responsável pela doença da minha esposa. Quando minha primeira esposa decidiu chamar o pai para discutir o problema, fiquei com medo de perder o meu emprego. Conversei com a minha segunda esposa sobre o que deveríamos fazer. Ela disse que poderia falar com a avó dela, que morava em Zaca. Comecei a respeitar as pessoas de Zaca por causa das coisas que testemunhei quando fomos ver a avó dela. Viajamos para Zaca e minha segunda esposa me assegurou que tudo seria resolvido assim que chegássemos à casa da avó dela. Quando chegamos lá, fiquei receoso enquanto a avó dela preparava um jantar para nós. Depois de comer, a avó nos levou a um túmulo onde realizou rituais. Comecei a respeitar as pessoas de Zaca porque eram poderosas. A avó da minha segunda esposa disse que estava tudo pronto e voltávamos para casa. A avó perguntou por que eu tinha vindo. Fiquei nervosa e não consegui responder. Então ela começou a contar e a bater no chão, amaldiçoando minha primeira esposa. Depois minha segunda esposa me afirmou que minha primeira esposa morreria e que seu espírito não se levantaria para lutar contra ela novamente. Fiquei apavorado. Naquela noite segui as instruções dadas pela avó da minha segunda esposa para chamar o espírito da minha esposa. Eu me ajoelhei chamando seu nome como instruído. Minha segunda esposa me deu uma faca para guardar até que o momento fosse certo. No nosso quarto de hóspedes, minha segunda esposa revelou que era uma bruxa e perguntou se eu poderia aceitá-la. Eu estava apavorado com o que poderia acontecer se a rejeitasse. Disse a ela que a amava. Ela disse que precisávamos criar um pacto espiritual. Naquela noite, ela queria me revelar sua verdadeira natureza em meus sonhos. Ela se transformou em uma cobra linda e eu a aceitei. Fizemos amor em meus sonhos, mas ela se transformou de volta em uma cobra e isso se tornou doloroso. Na manhã seguinte, percebi sangue. Meu sogro me chamou de volta para casa. A minha primeira esposa aceitou minha segunda esposa quando voltamos para Harare. Comprei um vestido para minha primeira esposa, pretendendo deixá-la doente mais tarde. Minha segunda esposa usou aquela faca em um ritual contra minha primeira esposa, garantindo que ela não sobrevivesse. Depois que minha primeira esposa morreu, minha segunda esposa começou a maltratar meus filhos, o que me chocou profundamente.
Ela alegou que estava me protegendo, mas depois que expulsou meus filhos, me levou de volta à avó dela, onde recebi amuletos para o meu negócio. Agora eu durmo com as minhas filhas, mas apenas em sonhos. Minha esposa é uma bruxa e eu sou um ritualista. Não é que sejamos ricos, mas podemos ter uma vida boa. Foi assim que me tornei um ritualista. Queridos ouvintes, esta foi a mensagem que nos foi enviada por um dos nossos irmãos. Coisas estranhas, de fato, acontecem neste mundo.